o santo nome do Senhor. Meus queridos irmãos, estamos de volta ao programa Unicresce no Ar, edição 1358, ano 28, e o tema de hoje, a justificação que vem de Deus. Ah, como é bom ter confiança, mas quantas críticas nós ouvimos em relação às pessoas que tiveram a vida complicada, foram jogadas no vício, no pecado. Essas pessoas se convertem e muitos não dão crédito à conversão. Alguns ainda fazem aquelas avaliações bem mesquinhas. Esse aí, depois que pecou muito, agora vem dizer que é salvo. Se crê de fato em Jesus, é salvo. O Evangelho é absolutamente claro. Quem crê em Jesus Cristo, como diz as Escrituras, recebe a salvação. E a salvação não é quando morrer, não. Quando morrer é o juízo. Quando morrer é o tribunal. A salvação é aqui, que é para dar tempo, testificar da bondade do Senhor. Então, meus queridos, é um tema maravilhoso. A justificação que vem de Deus. Ezequiel 33, de 1 a 16. Aí o irmão fez observação. O senhor prega muito nos profetas, né? O senhor prega muito nos profetas. Os profetas foram elementos que Deus levantou para levar avante as doutrinas da lei. A lei fala sobre a justiça, a lei fala sobre a prática do amor, a lei fala sobre a honrar os pais e honrar o próximo, a lei fala toda a perfeição. As 10 palavras, como no livro de Moisés, aparece ali como 10 palavras, não seria os 10 mandamentos, para nós é uma questão bem interessante, mas ali aparece como 10 palavras, uma palavra sobre a fé verdadeira, que exclui a devoção maligna, uma palavra sobre o amor filial, que envolve a honra de fato aos pais, uma palavra sobre o respeito ao próximo, onde é preservado, nesta palavra, onde fica preservado os bens do outro, para o sujeito não praticar o mal, não ser ambicioso, não desejar a mulher do próximo. Mas interessante é que, na religião, só falaram isso. Acontece que, na lei de Moisés, na perfeição das 10 palavras, envolve o servo do próximo. Tinha homens bem-sucedidos que tinham uma grande dificuldade com mordomos. Toda a vida houve ladrões, toda a vida houve gente sem respeito pelo próximo. Então, muitos mordomos roubavam. Muitos homens tinham dificuldade com seus bens em termos de administração. Então, aqueles que tinham mordomo, que era, como se dizia outrora, os pés e as mãos de uma pessoa de confiança, despertava inveja no outro que tinha, usando a palavra aqui, que tinha azar com o mordomo, azar com o servo, azar com administradores. Então, a lei, as 10 palavras santas do Senhor ali, diz para não desejar a mulher do próximo, nem o servo do próximo, nem a serva, nem os animais, nem o próprio jumento do próximo. Portanto, a lei é uma perfeição. E quando o sujeito pratica esses atos da lei, mesmo não conhecendo, ele honra a Deus. É maravilhoso conhecer a lei de Deus, os profetas de Deus e o evangelho de Deus. É maravilhoso. Então, nosso tema, a justificação que vem de Deus, o texto é este, Ezequiel 33, de 1 a 16, e nós vamos ler e aprender juntos. Diz assim a palavra do Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes, quando eu fizer vir a espada sobre uma terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por atalaia,
E ele, vendo que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e alcançar, e o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta, não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas, se quando o atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta e não avisar o povo, e a espada vier e levar a vida, uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel, pois ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue eu o requererei da tua mão. Mas, se advertires o ímpio do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falais vós, dizendo, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, pois, dos vossos maus caminhos. Por que razão morrereis, ó casa de Israel? Tu, pois, ó filho do homem, diz aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. E quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade. Nem o justo poderá viver pela sua justiça no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo, que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, não virão à memória todas as suas justiças, mas a sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e ele se converter do seu pecado e praticar juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, indenizando o que furtou, andando nos estatutos da vida, e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se terá memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, lemos a tua palavra, bendizemos o teu nome, pedimos a tua direção, a tua proteção, oramos pela tua igreja, abençoa toda a tua igreja, guarda os que estão conosco, guarda os que não nos conhecem, guarda os que não os conhecemos, abençoa a tua igreja em toda a terra, Pai. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, Senhor, te pedimos
e te agradecemos para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, este tema é bom, é um tema maravilhoso. Eu gosto de pregar nesse tema porque, na verdade, todos nós, de alguma maneira, já praticamos alguma injustiça. E nós, pela nossa amizade, simpatia, empatia com algumas pessoas, nós avaliamos essas pessoas. Quando Jesus estava no seu ministério, encontrou com um príncipe, com um centurião, um homem muito importante lá em Cafarnaum, e os judeus vieram tentando, de alguma forma, fazer o Senhor Jesus atender aquele pedido e disse: olha, Senhor, ele é um homem bom, ele mesmo edificou a sinagoga, a nossa sinagoga. Ele mesmo nos deu, ele mesmo nos presenteou com esta sinagoga. Ou seja, a sinagoga podia ser pequena anteriormente e se tornou uma grande sinagoga, uma coisa bem feita, bem construída, com o auxílio daquele oficial romano. E fica muito claro que nós temos esta possibilidade, esta tendência a justificar as pessoas que nós gostamos, as pessoas que nos beneficiam. E muitos deles, ele é um homem bom, ela é uma mulher boa, é uma pessoa muito boa, é caridoso, é caridosa. Ele faz muito benefício às pessoas, ele não sabe dizer não, ela não sabe dizer não. São pessoas e vão fazendo estas avaliações, vão colocando estes adjetivos na vida, no histórico das pessoas, porque, de alguma forma, estamos identificados com essas pessoas, nos beneficiamos com a sua presença, com o seu serviço, com a sua oferta, com a sua doação, com a sua atividade. O Senhor Deus vê diferente, mas, de uma forma maravilhosa, ele faz justiça. Então, o profeta Ezequiel era um profeta do caos, era do caos de Israel. Israel estava um caos, Israel estava sofrendo horrivelmente, uma geração completamente comprometida, uma geração que estava de costas para a lei, para a justiça, para a simplicidade, para a verdade. Muita gente estava vivendo práticas abusivas dentro da nação, e o profeta foi içado do meio da nação para se tornar um atalaia. Na linguagem dos seus dias, o atalaia era uma espécie de militar que ficava na torre, e ele observava os movimentos. Em áreas de deserto, ele ficava atento a alguma nuvem de poeira. Uma nuvem de poeira que aparece acolá, ela pode indicar duas coisas: um redemoinho ou uma tropa, um exército, uma tropa, uma caravana de comerciantes. Alguma coisa me chamou a atenção, porque tem muita poeira naquela região, tem muita poeira daquele lado. E isto fazia com que o atalaia ficasse atento. Dependendo da situação, eles comunicavam a outro atalaia numa torre mais próxima daquela poeira que ele havia avistado, e o que acontecia é que muitas vezes eles impediam que aquela comunidade fosse tomada de surpresa, tomada de assalto por uma caravana, por uma horda de invasores. Então, o contexto dos dias de Ezequiel era muito prático para entender esta palavra e a função do atalaia. O Senhor falou com ele: filho do homem, você tem uma mensagem minha, leva essa mensagem aos filhos do teu povo. Interessante, a nação estava caindo em desgraça, e como eles estavam vivendo em desobediência, era desobediência aberta, eles estavam vivendo em oposição à palavra de Deus. Deus não diz aos filhos do meu povo,
Deus diz, leva esta mensagem aos filhos do teu povo. E leva a mensagem esta, quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por atalaia, e ele vê o perigo, e ele não avisar, ele vê que a espada vem, mas ele não avisar. Se ele tocar a trombeta e avisar o povo, aquele que ouvir o som da trombeta, se não tomar alguma iniciativa, a espada vem, alcança alguém e o atalaia não sofre. O sangue da vítima será sobre sua cabeça. Ou seja, morreu de precipitado. Morreu de precipitado, não foi falta de aviso. É o versículo 4. No versículo 5, aí tem a outra situação. Ele ouviu o som da trombeta e não ligou, não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o atalaia está livre. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Ou seja, a função do atalaia era evitar o perigo, evitar a morte, evitar o ataque. Mas, versículo 6, mas se quando o atalaia vir que a espada vem, não avisar, não tocar a trombeta, o povo for pego de surpresa, a espada vem e leva a vida, leva uma vida dentre eles, digamos que fosse um ataque só nas torres, que geralmente era o primeiro ataque, levou uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue vai ser cobrado do atalaia, porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. Até o versículo 6, Ezequiel estava só ouvindo a história bonita de Deus aqui sobre a segurança e o atalaia. O atalaia e o aviso, a segurança do outro. No versículo 7, aí eu acho que ele se assustou, porque o Senhor diz a ele, eu te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Meu Deus, e agora para cima de mim? Pois é. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Você, apesar... Os profetas sofreram muito, irmãos, porque o ímpio, na sua iniquidade, na sua impiedade, ele ficava com raiva. O profeta dizia que ia aparecer, ia haver um castigo, e eles ficavam com raiva. O rei pegava os profetas, pendurava de cabeça para baixo, botava outro no buraco sem água, lá na cisterna. Eles sofreram horrores, porque a mensagem não era agradável. A mensagem não era agradável. E eles sofreram muito. Agora, no versículo 7, Deus está dizendo que este atalaia, de uma aparente parábola, é o próprio Ezequiel. Eu te constituí atalaia sobre a casa de Israel. Agora, você vai ouvir a palavra da minha boca e vai anunciar a eles. Os repórteres, os grandes comunicadores, quando tossem ou quando... Ai, meu Deus, me perdoe, me desculpa, parece que não são humanos. Eu sou humano e falo muito. Aí já estou dando prego, já estou começando a empancar, a emperrar. Mas eu acho que é compreensível a quem conhece, quem fala muito. Eu falo até o necessário. No versículo 8, meus irmãos, o profeta de Deus continua escutando. E o Senhor diz, se eu disser ao ímpio, ó ímpio, não interessa o nome, ó ímpio, certamente morrerás. E se tu não falares para dissuadir ao ímpio do seu caminho ímpio, esse ímpio morrerá na sua impiedade. Porém, o sangue dele eu requererei de ti. Eita, que missão árdua! Que missão difícil, a missão de atalaia. Hoje eu conversava com um filho querido, dos que Deus me deu, dos muitos que Deus me deu, e falava,
inclusive no Tempo Central, nós estávamos falando sobre a meu pedantismo nos anos 80. Por que você faz teologia? Eu disse, é hobby. Eu não queria outra coisa. Para mim era só, minha função, minha missão seria só ensinar na escola bíblica dominical. E por que você faz teologia? Paga, compra caro, compra livro caro, literatura era muito caro naquele tempo, compra literatura cara, paga mensalidade, tem o desgaste físico, esforço e cansaço de estudar. E por quê? É hobby. Aí eu brincando com ele, eu não sabia o tamanho da roubada que eu ia entrar. Porque eu não queria, nunca pensei, nunca apostei. Eu nunca pensei. Eu não tinha ambição nem inveja de ninguém. Chegou a vez de contribuir com a Igreja do Senhor Jesus, estou fazendo. Mas aqui o profeta, agora é a hora do pegar. Porque Deus diz, olha, se você não avisar o ímpio, e o ímpio perder a vida, derramar o seu sangue, eu vou requerer da tua mão. Eu vou requerer de você. Mas tem um lado bom, no versículo 9. Mas se avisares ao ímpio, se advertires o ímpio no seu caminho, para que ele se converta, e ele não se converteu, ele morrerá na sua iniquidade, mas você está livre. Você está livre, não haverá cobrança, porque você falou, ele não deu, foi ouvidos. No versículo 10 diz, tu, pois, filho do homem, diz à casa de Israel, assim falais vós, dizendo, visto como nossas transgressões e nossos pecados estão sobre nós. Ou seja, eles tinham consciência que o cativeiro era punição, eles tinham consciência que as pragas, as doenças, os problemas gravíssimos eram punição, e como se eles tivessem, bom, nós pecamos, mas já estamos pagando, então não tem nada a ver com isso. Nossos pecados, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Ou seja, eles achavam o seguinte, já pequei e já paguei, então a tudo quites. Só que a missão do Atalaia era pregar a conversão, o arrependimento, a transformação. No versículo 11, como Atalaia que recebe a incumbência. Então diz a eles, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho ímpio e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Por que razão morrereis, ó casa de Israel? Tu, pois, ó filho do homem, diz aos filhos do teu povo. Me chama muito a atenção neste texto. É que o Senhor, que não tem prazer na morte do ímpio, não tem prazer no ímpio, ele constituiu aquele povo. Israel é o filho da minha mão direita, é o meu filho primogênito, é o filho da minha herança. Deus tem sei quantas coisas bonitas para dizer sobre Israel. Israel está rejeitando abertamente, francamente, deliberadamente o Senhor, e Deus fala para Ezequiel, fala com os filhos do teu povo. Fala com os filhos do teu povo. A justiça do justo, diga para eles que a justiça do justo não vai funcionar no dia da transgressão. O sujeito levou a vida justa. Passou 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos justo. Caiu na iniquidade, ele vai ter o galardão de iníquo. Galardão de iníquo. A justiça do justo não o livrará quando ele transgredir. Quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia que se converter. Então, a justificação que vem de Deus, ela é perfeita. O homem viveu em justiça, viveu em estado de justiça,
Na infância, foi um bom filho. Na juventude, continuou sendo um bom filho, ouviu os pais. Criou a sua própria vida, a sua própria família, a sua história. Viveu como um homem decente. Agora criou a família e tal, e começa a se sentir livre para fazer o mal. Ele perde todo o tempo, todas as décadas, até o tempo que aprendeu a viver na iniquidade. Perde tudo. O outro viveu na iniquidade, nasceu no berço da iniquidade, criou-se na fila da romaria, viveu na corrupção espiritual e moral, mas a luz brilhou na sua vida. Ouviu a palavra da redenção, a palavra do Senhor, e se converteu. A mensagem é esta: não, o justo não será poupado no dia da transgressão, e o ímpio não será castigado quando se converter. No versículo 13 diz: quando eu disser ao justo, certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar o mal, a sua justiça não virá à memória. Na sua iniquidade morrerá. Quantos hoje estão até incentivando a iniquidade, com a doutrina maldita de uma vez salvo, salvo para sempre. Você é salvo? Então pode tá tranquilo, já é salvo. Eles esquecem o ensino da palavra de Deus, que é quem perseverar até o fim. É necessário perseverar. E aqui não era evangelho, não, aqui era lei, aqui é profecia, é com base na lei, nas 10 palavras do Senhor entregues a Moisés. Quando o justo errar o caminho e praticar injustiça, ele vai morrer na iniquidade. Quando o ímpio ouvir a exortação, certamente morrerá. E ele se converteu, versículo 14. Se converter do seu pecado e praticar juízo e justiça, aí diz, como é? O que seria, mediante a lei, a prática da justiça? Restituir o penhor. O sujeito, por necessidade, penhorava alguma coisa. Quem penhora por qualquer valor. Nós temos um sistema injusto, não sei se ainda funciona, no Brasil, na Caixa Econômica Federal, agência de penhor, ou de penhora. O sujeito levava uma joia que valia R$2.000, aí lá eles avaliavam e dava 200. Para o sujeito levar com 15 dias, com 2 dias, com 200. Dependendo. Aí o sujeito não podia levar, perdia tudo. Esta nação já teve muitas injustiças oficiais. Esta era uma, ou é uma. Então, o versículo 15 fala sobre a justiça. Ele restituiu o que estava penhorado na sua mão. Indenizar o que furtou, roubou. Aquela história do Zaqueu. Senhor, se eu tenho defraudado, restituirei quadruplicadamente. Aquilo não era nem um milagre, não. Era só conhecimento para praticar a lei. E andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. Mas viveu na iniquidade a vida toda e agora teve oportunidade. Porque o nosso Deus é um Deus de oportunidades. E Ele é quem justifica. É Ele quem justifica o homem. O versículo 16 diz, de todos os pecados que ele cometeu, não haverá lembrança. Justiça e juízo, juízo e justiça fez. Certamente viverá. Meus queridos irmãos, o nosso tema de hoje, a justificação que vem de Deus. É algo profundamente maravilhoso e vale para todos. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, Deus dê graça para não viver como ímpio. E os que estão vivendo como ímpio têm oportunidade de corrigir. O nosso Deus é um Deus de oportunidades. Bendito e eterno Deus,
Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te louvamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade. Obrigado pelos meus irmãos, pelos meus ouvintes. Obrigado, Senhor, pelos meus ajudadores. Guarda os meus irmãos, toma em tuas santas mãos cada vida. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos para sempre. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos e logo mais estaremos na Rádio Vida às 21 horas, estaremos na FM 98.3, Rádio Vida FM. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.